Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer a atividade Teoria e Prática na Educação Infantil. Lembrando que eu fui aluna então da segunda licenciatura de Pedagogia, então pode ser que essa atividade seja diferente da graduação em Pedagogia Integral, tá bom? Então, nessa atividade em mapa, o que deverá ser feito? Eu vou ler aqui o textinho para vocês. Antes mesmo de ser alfabetizada, é por meio da linguagem oral e visual que a criança tem o primeiro contato com as histórias. Sabemos também que contar histórias promove o desenvolvimento de importantes habilidades, inclusive na fase da primeira infância. Essas habilidades têm relação com os 5 campos de experiência propostos pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, para a educação infantil. Um dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento é o diálogo entre crianças e adolescentes por meio do qual expressam seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Para isso, é preciso que a criança conheça suas emoções e sentimentos, entenda-os e sabendo lidar com eles. Para trabalhar com essa temática, a contação de histórias é uma boa pedida. Então, nessa atividade mapa, imagine que você foi contratado para substituir um professor na educação infantil em uma turma infantil 3 de 3 anos. A equipe pedagógica disponibilizou o esboço do plano de aula que havia sido elaborado pelo professor anterior. Dentre as atividades planejadas está prevista uma contação de história com materiais recicláveis. Então a gente vai ter aqui plano de aula infantil 3, campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. A história que será contada é essa, Quando Me Sinto Triste, de Tracy Mulroney, que está disponível então na parte do aluno. Recursos materiais recicláveis. Conforme o vídeo, orientado então pela professora, apenas materiais recicláveis, gente, para a gente conseguir fazer atividade. Ah, mas eu não tenho. Eu tenho um coelhinho de pelúcia. Não pode. Tá só escrito materiais recicláveis. Então, nem que você tenha um lápis, esse lápis represente o coelho, não tem problema, tá? Mais pra frente eu vou explicar um pouco melhor essa parte. Qual vai ser a primeira etapa? A contação da história, quando eu me sinto triste. Então, faça a leitura da história, estude, pensando em como contá-la, quais pontos que precisam de uma voz diferenciada, de uma entonação diferente, para que fique bem lúdico, pois é fundamental a entonação da voz e a expressão facial do contador. Construa um recurso pedagógico para a contação da história utilizando materiais recicláveis. Grave um vídeo contando a história de mínimo 3, no máximo 5 minutos. Inicie a gravação informando seus dados, o nome completo, o RA e o polo. Em seguida, você vai iniciar então a contação da sua história. Você vai enviar esse vídeo para o YouTube como não listado. Na parte pedagógica, então, do aluno, vocês vão ter o material de como fazer o envio dessa atividade. Então, primeiro eu vou mostrar o meu vídeo para vocês e em seguida a gente volta para a segunda etapa, então, do nosso trabalho. Aqui eu dei uma adiantada, onde eu já tinha falado um pouco, então, sobre o meu nome, o RA e o polo. A atividade de hoje é a contação da história Quando Me Sinto Triste, da Tracy Mulroney. E para essa história a gente vai falar sobre o coelhinho. Quando me sinto triste, sinto-me como se alguém tivesse tirado todas as cores, as coisas que me rodeiam. Todas as cores. Como se tudo fosse cinzento, triste e desolado. Quando estou triste, apeteço-me a chorar, chorar, chorar e chorar, até chorar tanto e virar um rio de tanto chorar. Apeteço-me a ir para a cama e cobrir a cabeça
com os cobertores até a tristeza passar. Algumas coisas deixam-me mesmo muito triste, muito, muito triste. Quando ouço, quando o papai e a mamãe discutem. Quando fico doente e não me sinto bem. Ou quando alguém que eu gosto morre. É natural sentirmos tristes, mas falar com alguém sobre a nossa tristeza pode fazer-nos muito bem. Partilhar os seus sentimentos pode fazer com que se sintas melhor. Quando me sinto triste, gosto de ser simpático comigo mesmo. Gosto de ficar num banho quentinho, cheio de espuma. Ou ouvir a minha música favorita. Por vezes, basta-me estar com amigos e com a família para me sentir melhor, mesmo que não me apeteça falar. Mas o melhor de tudo é quando uma pessoa simpática me dá aquele abraço e me diz: não se preocupe, tudo isso vai passar. Bom, vocês acabaram de ver então o vídeo do meu trabalho. Gente, eu achei tão engraçado fazer, sorri muito, eu fiquei com muita vergonha também de fazer. Mas eu vou passar aqui uns pontos dele. A ir para a cama. O trabalho ele fala que é para você fazer inteiro com reciclagem. Então, vamos supor, você não precisa necessariamente transformar um objeto como se fosse um coelho. Você pode usar qualquer coisa para você conseguir contar a sua história. Existem vários vídeos no YouTube, você pode colocar atividade mapa, teoria e prática na educação infantil. Vão aparecer diversas ideias para você conseguir desenvolver, então, a sua atividade, mesmo que com pouca coisa, tá? Então, percebam também a questão da entonação, as expressões faciais também, que foram muito importantes para conseguir fazer o trabalho, tá? Com relação, então, a leitura do texto, vocês vão ver que tem alguns momentos que eu coloco a mão para frente, né? Eu deixo o computador na minha frente. Isso a professora no vídeo, ela dá essa orientação que você pode fazer isso também. Você não precisa necessariamente decorar a história, tá? Então, você pode ter seu notebook na frente, deixar o seu celular posicionado. E conforme você for lendo a história, lógico, dá uma estudada antes, você vai ter meio que memorizado então na sua mente. Para você conseguir, caso você não tenha ninguém para te auxiliar, para passar a história para você, então você pode deixar o computador na sua frente, você vai lendo a história e você vai fazendo então a sua contação de história, tá bom? Voltando então para a segunda etapa do trabalho, elabore um texto de no mínimo 15, no máximo 20 linhas, onde contemplem as seguintes atividades, os seguintes aspectos: importância da contação de histórias para o desenvolvimento infantil e o papel do professor nesse processo. Então, aqui está o meu textinho. Ao contar uma história para uma criança, o professor deve sempre buscar trazer a criatividade dos alunos para fora, mostrar e incentivar a leitura não apenas dizendo para ler um texto, já que o texto é toda e qualquer forma de comunicação, mas mostrando outras formas, e contar uma história como utilizando objetos recicláveis, como na proposta da atividade mapa, um mini teatro onde os alunos serão os protagonistas e deverão interpretar um personagem, usar fantoches de meia, ou até mesmo usar os próprios materiais escolares dos alunos para mostrar que a história ela pode ser mais do que um livro.
Cabe ao professor também, Cabe ao professor desempenhar esse papel que por vezes é difícil, mas sempre traz um bom desfecho. O papel de mediação de leitura é mostrar para os alunos que uma história é muito mais do que ficar sentado e apenas escutando. Uma história pode fazer com que elas explorem os 5 sentidos. Por exemplo, ao contar uma história sobre o som, pode ser uma história inventada. O professor pode pedir que as crianças fechem os olhos e prestem atenção aos sons ao redor. Pode ser o barulho dos colegas de sala de aula ao lado, dos carros do lado de fora, o barulho das árvores se mexendo, a respiração dos colegas, mostrando o poder da audição. Dessa forma, a criança ela começa a perceber que seus sentidos serão quase como se fossem superpoderes, já que foi por causa da história que eles começaram a perceber que o mundo é mais do que eles conhecem, é mais do que uma história de era uma vez. O explorar ela é a essência da criança, de descobrir como as coisas ao seu redor funcionam. A contação de histórias ela é mais do que apenas ler as páginas de um livro e mostrar as ilustrações. É preciso ter a voz certa para o personagem, para a narrativa, é preciso ter um planejamento para qualquer imprevisto, é preciso conhecer o principal, o seu público. Como são os meus alunos? Eles gostam de explorar o ambiente? Que outras formas se podem buscar para melhorar o desenvolvimento criativo deles? Como afirma a professora Joana Ribeiro, integrante do grupo de pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, o sentido de um texto não é algo oculto ou escondido, mas algo a ser revelado e descoberto. Não sendo a situação inicial do discurso que importa, é compreender no seu direcionamento a uma proporção do mundo possível. Aqui embaixo vocês vão ter as referências. E é isso, espero que eu tenha ajudado e até o próximo.